Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu me chamo Rodrigo Bezerra e sou professor da oficina de violão do Instituto Chico Mota e faço parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira videoaula de violão. Exatamente, aulas de violão. Estamos também na oficina de gaita, de harmônica, de ralejo. Mas hoje a gente vai conduzir aqui no nosso querido Instituto Chico Mota as aulas de violão. Um instrumento bem brasileiro. Tudo bem que ele não nasceu no Brasil, mas o Brasil abraçou muito forte esse instrumento que é o violão. Então, as nossas músicas populares têm que ter um violão, né? Então, a gente vai aproveitar que ele já está inserido na nossa cultura e vamos decifrar os seus segredos. Então, eu estou aqui de braços abertos para recebê-los, tá bom? E a gente poder caminhar juntos nessa descoberta, para que a gente possa tocar o violão, para que a gente possa tirar melodias, harmonias, poder cantar junto a ele, poder reunir pessoas, não é? Então estou muito feliz de estar aqui também nessa oficina de violão. E quem já faz parte da oficina de gaita, a gente vai juntar o útil ao agradável, não é? Porque já usamos lá o violão como base para que a gente possa desenvolver as melodias. Então, com essa oficina de violão a gente vai crescer musicalmente e a gente vai entender melhor esse aspecto de dupla entre o violão e a gaita, não é? Então, essa conversa entre eles a gente vai entender melhor, tá bom? Então hoje eu quero explicar para vocês mais ou menos como é que a gente vai conduzir essa oficina, tá? Que a priori nós vamos estar aqui durante 6 meses, tá? Então eu preparei aí aulas para 6 meses numa crescente, tá? A gente vai começar por baixo, né? A gente vai começar pela base, para a gente ter uma base bem bacana, para que a gente possa chegar no final do processo tocando algumas peças, ou então sabendo acompanhar um colega, ou então sabendo acompanhar nós mesmos, através de uma música que você queira cantar, tá bom? Então vamos conhecer como é que vai ser aí o processo de aprendizagem desse instrumento maravilhoso que é o violão, tá bom? É isso aí, gente. Esse aqui é o nosso querido violão, nosso famoso violão, que o Brasil abraçou e que nós estamos com ele sempre nas nossas rodas de música, tocando aquele violãozinho. E as nossas, digamos assim, os nossos ritmos brasileiros, como samba, bossa nova e tal, tem que ter o violão, né? Então a gente realmente abraçou, desenvolveu bastante um violão. Mas antes de falar do violão, eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre quem é o professor Rodrigo Bezerra, não é? Então, eu sou apaixonado pela música, sempre fui. Comecei tocando bateria, né, com meus 15 anos, participando de festivais e tendo a música sempre me acompanhando, até que eu criei coragem e fiz o curso de música da Universidade Federal do Ceará, me formei em música, tá? E me especializei em alguns instrumentos, né? Dentre eles o violão. Então o violão eu tenho como um companheiro
no meu dia a dia em sala de aula. Então eu, como professor de artes, eu levo o violão sempre me acompanhando nas nossas aulas para que a gente possa acompanhar os alunos, nos ajudar nesse processo de aprendizagem, né? De ensino-aprendizagem. Inclusive, em uma escola chamada Eusébio de Queiroz, a gente construiu ali um coral bem legal, bem bacana. Vou colocar aqui um trechinho para vocês desse coral, né, de uma apresentação que aconteceu em 2017, onde eu estou regendo o coral com o violão, acompanhando os meninos e as meninas, tá? Então, eu sou apaixonado pela arte, pela cultura, pela música e por alguns instrumentos, dentre eles a gaita, que já estamos aí com a oficina, e agora com o violão, tá bom? Então, eu estou preparando realmente algumas aulas durante esse tempo que a gente vai ficar junto, produzindo essas videoaulas, no plano chamado plano de aula, bem legal, bem diferente, tá? Especialmente para vocês, tá legal? Então a gente vai começar devagarinho, entendendo as partes do violão, que seria a nossa próxima aula. Então, conhecendo o violão, o que ele é, tá? A gente facilita a nossa compreensão do instrumento, tá? Porque você entendendo como é que é a composição do violão, você também vai conseguir se adaptar a ele, não é? Então você vai conseguir colocar a mão no lugar certo, dedilhar corretamente, tá? A sua postura. Então a gente vai começar conhecendo o violão na próxima aula. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa oficina, tá legal? Inclusive aceito sugestões, porque foi feito um plano de aula, mas esse plano de aula é um plano que pode ser modificado, né? De acordo com o gosto, com o interesse dos alunos. Mas eu pensei realmente em vocês, nesse processo da gente conseguir, no final dessas videoaulas, tocar algumas peças, acompanhar alguns colegas e também nos acompanhar, tá? Tocando e cantando. Por exemplo, essa música que eu acabei de tocar é a Anunciação, né? Toquei aqui em Mi, vocês vão entender o que é isso, tocar em Mi, em Dó, em Ré, enfim. Eu coloquei em Mi porque é o meu tom e também, coincidentemente, ficou legal para fazer o solo, né? Aqui no violão. E é o meu tom, né? A bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Então fica confortável para mim. Então a gente vai falar de tudo isso. A gente vai entender o violão, a gente vai saber, né, colocar o dedo onde aqui no violão, a mão direita, a mão esquerda. Também vamos falar sobre tonalidade, a sua de cantar, a do instrumento, como é que a gente faz essa junção. Enfim, vai ser uma aula completa. Gostaria que fosse completa e a gente vai começar devagarinho mesmo, passo a passo, para que a gente possa ter uma base bem legal, bem bacana e a gente consiga desenvolver nesse instrumento aí, tá? Conseguir tocar com os amigos, se divertir, né? A gente está aqui para diversão. E se a gente sabe usar o instrumento, a diversão vai ficar bem melhor, não é? E é nos divertindo que a gente vai conhecer o violão. Claro que a gente vai iniciar na próxima aula mais aprofundadamente, mas eu quero falar aqui rapidamente desse rapazinho aqui que é o violão, tá? Esse violão, ele tem cordas de nylon, tem vários tipos de violão. Aqui atrás nós temos aqui outros violões, aqui é uma guitarra, que a gente vai ter a oportunidade também de apresentar a vocês. São instrumentos de corda. Então o violão é um instrumento que utiliza cordas, né? Essas cordas, elas são presas em 2 pontos, tá? E esses 2 pontos mantêm uma tensão, onde a gente, com o dedo, a gente consegue fazer com que ela vibre. E essa vibração dentro dessa caixa, né? Aqui tem um buraco. O corpo do violão é oco, exatamente para que possa amplificar esse som que vem da corda. Esse violão especificamente ele tem
6 cordas, tá? Então as cordas elas são amarradas aqui, né? No braço. Nós temos aqui as tarraxas, onde a gente afina, a gente aperta ou afrouxa a corda, aumentando ou diminuindo a tensão, né? Aqui nós temos a pestana, que é uma peça que prende a corda. Então a corda ela está presa a essa peça aqui em cima, mas na verdade a tensão dela, né, está nessa peça até essa outra peça que se chama rastilho. Então todas têm o mesmo tamanho, mas as cordas elas possuem espessuras diferentes, né, mais grossa até a mais fina, e assim ela ajuda nesse processo de diferenciação do som, tá? E também a tensão dela, quanto mais apertado, mais agudo o som fica também, tá? A gente vai entender todo esse processo. O violão também tem essas peças, né? Essas peças aqui são chamadas de traste, são feitas de metal, tá? Ela ajuda no seguinte: você coloca o dedo aqui nessa casa, que a gente chama de casa, toca, né? Ou seja, você pinça a corda e dependendo da posição você muda a nota, ó. Então essa pecinha aqui ajuda muito, né, nesse processo. Há instrumentos de corda que não tem essa peça, tá? Como o violino, como aquele contrabaixo acústico. E aí o estudo deve ser bem maior, porque você tem que colocar, né, o dedo exatamente naquela posição, porque naquela posição até o rastilho, que é essa peça aqui no final, tem que ter uma distância exata para que você possa produzir uma nota também, uma nota exata, uma nota temperada que a gente chama, né? Então pode ser um dó, pode ser um ré, pode ser um ré bemol, enfim, em cada posição do dedo aqui. No caso do violão é mais fácil, mais simples, tá? Esse violão particularmente ele tem aqui uma peça que é chamada de afinador e também ajuda, né, a gente pode ligar ele, né, aqui através dessa peça aqui. Eu ligo aqui um cabo e ele vai ligado ao som, então eu vou amplificar. Então essa peça aqui vai ajudar a amplificar. E também tem um afinador, né? Eu aperto aqui e aí vai aparecendo ali uma letra, né? Vai piscando uma letra, ele vai ajudar a afinar, é muito importante. Então, por exemplo, eu afinei o violão, mas como eu estou no ar-condicionado, há sempre uma mudança, né, na tensão da corda, então vai mudando. Então a gente tem que estar sempre constantemente afinando o violão. Então essas coisas a gente vai abordar bem devagar, para que realmente fique na nossa cabeça, para que a gente possa realmente aprender e desenvolver esse aspecto em relação ao violão. Então eu tenho certeza que quem assistir a todas as aulas vai conseguir dominar esse instrumento, tá? Não é difícil, claro, tem algumas dificuldades que a gente vai ajudar a passar, né, essas dificuldades, tá? Uma delas, por exemplo, é a chamada pestana. Pestana é essa peça, né? Mas o nosso dedo também pode fazer o papel da pestana. Então tá aqui a pestana, eu posso colocar o dedo como se fosse uma pestana mais adiante, né? Então quando a gente aperta fazendo a pestana, dói um pouco o dedo, porque a gente também faz uma força a mais, tá? A gente coloca mais força do que deve ser. Então a gente consegue, né, sentir aquela dorzinha no dedo e tal, mas com o tempo a gente vai aprendendo que a gente precisa fazer força, mas existe uma força específica, não muita, senão a gente não consegue fazer, né, a pestana direito, corretamente. E tem outra coisa, se você está interessado em aprender a tocar violão, compre um violão bom, tá? Um violão de estudo, se você tiver na loja e a loja tiver promoção, né, violão de estudo e tal, então não compre violão de estudo, porque o violão de estudo é um violão que vai entortar o braço. Então o braço, essa peça aqui, ó, ela é fina. Então se não for um material muito bom do violão, esse braço ele vai entortar por conta dessas cordas que estão puxando, né? Tá tendo uma tensão, tá puxando o braço para frente. E aí puxando o braço, aqui no caso para cima, as cordas elas vão ficando mais distantes. E aí quando você vai colocando o dedo aqui para apertar a corda, vai ficando mais difícil, porque como é mais distante, você tem que colocar mais força. E isso atrapalha um pouquinho o nosso estudo. Então, primeira dica qual é?
comprar um violão bom. Você vai gastar um pouquinho mais, mas esse violão vai te acompanhar durante muito tempo. Esse aqui, por exemplo, tem mais de 10 anos na minha mão e é um instrumento que eu uso diariamente, tá? Então, como eu já falei, eu dou aulas de arte e eu levo o violão praticamente todos os dias para a sala de aula. Ele vai num bag, né? O bag que é uma proteção dele, é uma capa que eu tenho bem bacana, tá? Para protegê-lo do calor, do sol, né? Das pancadas, enfim. Então, se a gente tiver mantendo o instrumento também direitinho, vai dar tudo certo. Então, repito, hoje é o nosso primeiro encontro. Estou falando aqui de coisas que nós vamos abordar ao longo, tá, dessas aulas, dessa oficina de violão, e a gente vai falar bem tranquilo para que a gente possa entender realmente e que vocês possam desenvolver, né, a técnica do violão, para que a gente possa dedilhar, né, saber fazer os acordes, acompanhar a nossa voz, enfim, tudo isso. Tá? Então realmente espero que todo mundo goste, que todo mundo acompanhe, que todo mundo faça os exercícios, tá? Para que a gente possa realmente aprender e desenvolver no instrumento. E aí você deve estar perguntando como é que vai ser essa metodologia e tudo, né? Então, como são videoaulas, eu vou colocar aqui alguns elementos. Então eu vou estar aqui presente, gravando essas aulas como se estivesse ao vivo com vocês, tá? Algo que não é muito legal é assim, que na aula presencial o aluno pergunta, tá com a dúvida, pergunta ali logo e a gente tira logo a dúvida, né? Aqui não, você tem que usar o chat para que a gente possa compreender melhor. Existe um grupo de WhatsApp, tá? De violão, como também existe um de gaita, e lá a resposta é muito mais rápida, não é? Porque a gente está num grupo e é um grupo ligado ao Instituto Chico Mota. Então, se você está interessado a fazer, né, a sua matrícula, é gratuito, mas você precisa fazer sua inscrição, né? Então você procura o Instituto Chico Mota e diz que está interessado em fazer a matrícula, que fazer a inscrição do curso de violão. Tá legal? Então a nossa metodologia vai ser essa, né? Como se estivessem em sala de aula. Claro que eu vou tentar transmitir para vocês de forma tranquila, devagar. Você também pode pausar, você pode voltar o vídeo, repetir aquele trecho, tá? Eu vou tentar focar, né, localizar aqui o meu dedo em cada uma dessas casas, enfim. Vou colocar imagens fixas e explicar. A gente vai utilizar de várias metodologias, em cada aula vai ter uma metodologia diferente, né? A gente tem aí alguns exemplos, alguns livros, então a gente vai usar, né, todo esse material que está disponível para a gente, né, que eu venho também colecionando, que eu venho juntando, que eu venho colocando na minha biblioteca para ajudar nesse processo. Outra coisa também muito legal que eu quero fazer, que é uma outra paixão que eu tenho, é usar a percussão para ajudar a gente. Então, nas oficinas, na oficina, aliás, de gaita, eu uso o violão para ajudar, não é? Então o violão, ele vai fazendo acompanhamento ali para a gente, para ajudar na nossa aula de gaita. O violão, eu posso fazer a melodia, né, dessa música que eu acabei de tocar para vocês na abertura, e eu também posso fazer a harmonia. Então a gente vai aprender a fazer as duas coisas, tá? Ou só a melodia, ou só a harmonia, ou as duas juntas, tá? Quando a música é mais fácil, mais tranquila, tá bom? Mas o nosso interesse aqui é a gente conseguir fazer os nossos primeiros acordes, né? Porque é a oficina de violão básica, tá? Então para quem está querendo aprender mesmo, e a gente vai devagar, a gente vai conseguindo destrinchar, né? Resolver essas questões em relação ao violão. Então a percussão vai ajudar a gente. E também vou ali rapidamente, já que o foco não é a percussão, o foco é o violão, eu vou também tentar explicar ali como é que é esse mecanismo da percussão, mas de forma rápida, só para ajudar no nosso processo de aprendizagem com o violão. Tá? E aí, gente, eu quero já iniciar aqui, né, a nossa apresentação, mas eu acho que vocês estão
esperando, ansiosos aí para ter a aula, para saber o primeiro exercício, a primeira música. Então, a gente quer, na verdade, tocar logo, não é? E aí a gente vai começar, tá, por essa música que eu fiz a abertura, mas enquanto a gente não tem a nossa primeira aula, né, para a gente aprender a música, a melodia e aí também o acompanhamento, tá? Porque assim, a gente vai falar sobre a melodia, né, que é mais simples, devagar, o uso do dedo, qual dedo vai em qual corda. Também temos a harmonia, que é feita pelos acordes. Precisamos entender a formação dos acordes, então a gente precisa ir com calma, tá? Porque a gente precisa colocar o dedo certo, na corda certa, na casa certa. E também tem a mão direita aqui. A mão esquerda faz isso, né? O acorde aqui. E a mão direita também para fazer o acompanhamento. Então vou fazer dedilhado ou tocando a batida. Então eu vou falar sobre as duas coisas, né? Então, já para ir adiantando nesse processo, eu vou passar aqui o primeiro exercício, para quando a gente chegar na nossa aula, que vai ter, né, a explicação para tocar, por exemplo, a anunciação, vocês já estão um pouco mais, né, com agilidade no dedo aqui da mão esquerda, por exemplo, tá? Então a gente pode usar o dedão da mão direita para tocar as cordas. Então eu vou tocar a primeira corda. Na verdade aqui em cima não é a primeira corda, né? Aqui em cima é a última. É a primeira que a gente vê de cima para baixo, mas na verdade a contagem das cordas é de baixo para cima. Então a corda 1 é essa corda aqui de baixo, que ela está afinada no tom de Mi, que é um Mi. E coincidentemente essa última corda aqui, ó, também é Mi, só que é um Mi grave. A gente vai entender isso, tá? Não se preocupe. Então, primeiro exercício a gente vai fazer nessas três cordas aqui, as três últimas cordas, né? Que são mais graves. Então, com o dedão a gente vai tocar essa última corda e você vai deixar livre, ó. Tocar livre. Depois vai colocar o dedo 1, que a gente vai chamar de dedo 1, que é o dedo indicador, na primeira casinha, pertinho do traste, que é essa pecinha aqui, ó. O dedo 2, do mesmo jeito, na segunda casa. O dedo 3 na quarta e dedo 4 na... Aliás, dedo 3 na terceira casa, dedo 4 na quarta. Então, na sequência, né? Você faz... E com o dedão, né? Tocando assim, dessa forma. Então fica... E depois volta. Para dar, né, mais força aos dedos. Então aqui é o dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. A gente vai contar dessa forma. 1, 2, 3, 4, né? E a gente vai fazer exatamente essa sequência aqui, ó. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Então quando eu colocar, eu vou tocar, ó, sem nada, sem nenhum dedo, né? Aí você coloca o primeiro dedo na primeira casa, depois na sequência o segundo na segunda casa, terceiro na terceira e o quarto na quarta casa. Depois volta, toca 4, 3, 2, 1. Isso nessa corda de baixo e nessa outra aqui, ou seja, nas três últimas cordas. Lembrando que a gente conta de baixo para cima, né? A corda mais fina é a primeira corda, tá? E aí vai subindo, segunda corda, terceira corda, quarta, quinta e sexta. Então, o exercício é somente nas três últimas cordas, tá bom? Então você vai fazer a última corda, a penúltima e a antepenúltima corda, tá bom? Então é um exercício simples, mas para a gente desenvolver uma certa força, tá, nos dedos da mão esquerda, porque a gente vai precisar muito dessa força, dessa agilidade para formar os acordes, para né, para tocar a corda na hora certa, fazer uma sequência, né? Existe a hora certa para colocar o dedo na corda certa, no lugar certo e assim por diante, tá? A gente vai aprender de forma tranquila, bem devagar, para que a gente possa realmente ter uma base e a gente consiga tocar belas peças, né, com os nossos amigos, nossos colegas. E é isso, gente. Eu espero que vocês realmente gostem, tá? Dessa nossa oficina de violão aqui no Instituto Chico Mota. Então é isso, gente. Hoje foi uma pequena abertura. Nós tivemos uma live,
né, explicando também como é que era o processo, mas para quem perdeu tem essa aula para entender mais ou menos como é que vai ser o processo da nossa oficina de violão. Então, resumindo aqui, a nossa oficina de violão, nós vamos ter 2 vídeos semanais, tá? De duração de 30 minutos, às vezes mais, às vezes menos, dependendo da aula, né? A gente passa um pouquinho desse tempo, um pouquinho menos, mas é em média 30 minutos, tá? Onde a gente vai abordar vários aspectos do violão, mas a intenção é a gente conseguir tocar o violão, tocar peças do violão, tá? Ou sozinho, ou acompanhando alguém, ou acompanhando nós mesmos na voz, tá? Vamos colocar alguns elementos para ajudar, tá? Eu vou falar de percussão também, mas não é o foco principal, é só para a gente aprender mais alguma coisa sobre música, tá? Então, o nosso ouvido de música ele precisa de elementos para ser desenvolvido, para a gente conseguir desenvolver bem, tá bom? Então, realmente espero que vocês gostem dessa oficina. Estou aberto aqui a sugestões, tá? Para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, espero vocês nas nossas aulas de violão, na nossa oficina de violão do Instituto Chico Mota, tá? O instituto que cuida da gente, cuida da cultura, cuida da arte, cuida da música. Então aproveitem essa viagem, aproveitem essas aulas para que a gente possa aprender esse instrumento maravilhoso que é o nosso querido violão. Então deixo com vocês o meu abraço apertado e até a próxima aula, se Deus quiser. Grande abraço!